Enviamos a Voyager como um grito solitário no escuro. Mas algo respondeu. Não com palavras, mas com padrões, pulsações, ecos de uma mente desconhecida. Talvez nunca saibamos o que realmente está do outro lado. Mas agora, sabemos que não estamos sozinhos na escuridão. Se você também acredita que o universo ainda guarda segredos incríveis, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Infinity Space. Porque as maiores descobertas ainda estão por vir. Por quase 5 décadas, a Voyager vagou solitária, afastando-se cada vez mais de tudo o que conhecemos, de tudo o que já tocamos. Quando deixou a Terra, levava consigo a voz da humanidade, nossos sonhos, nossas músicas e um convite dourado para as estrelas. Durante todo esse tempo, ela viajou no escuro, sussurrando apenas dados de volta à Terra. Nada fora do comum, nada que chamasse a atenção. Até agora, em maio de 2025, algo mudou. Uma transmissão foi captada, mas não era ruído, não era estática. Era um sinal estranho, distorcido, vindo da beira do espaço interestelar. A princípio parecia um defeito técnico, um simples erro em uma máquina envelhecida. Mas então, os cientistas olharam mais de perto e viram algo que ninguém conseguia explicar. Um padrão, um ritmo, um tipo de repetição que não se encaixava em nenhum sistema criado por humanos. Foi nesse momento que o medo começou. Não porque a sonda estava falhando, mas porque talvez ela não estivesse falhando. Talvez a Voyager 1 tivesse sido notada. E talvez estivesse tentando nos dizer o que encontrou. O primeiro indício do estranho comportamento veio do sistema de controle de orientação da sonda, o coração que permite manter sua antena apontada para a Terra. De repente, ele começou a enviar dados corrompidos, indicando que a Voyager havia se virado para uma direção oposta. Uma direção que deveria ter encerrado qualquer comunicação. Mas aqui está o detalhe. O sinal nunca parou. Os dados continuaram vindo, fortes, claros, como se a antena ainda estivesse alinhada com a Terra. A equipe da NASA ficou intrigada. Pensaram que era uma falha elétrica, interferência solar, um circuito morrendo. Mas nenhum teste indicava defeito físico algum. Foi então que encontraram algo ainda mais perturbador. A Voyager estava roteando seus dados por um módulo de computador que havia sido desativado há décadas. Um sistema que não deveria estar nem ligado. Mas lá estava ele, ativo, operante e se comportando como se sempre tivesse feito parte da rede. E mais, esse sistema morto não estava agindo aleatoriamente. Ele estava escolhendo canais específicos, isolando certos dados e os codificando em múltiplas camadas redundantes. Não era caos, era intenção. Era como se a sonda estivesse tentando proteger algo, como se soubesse que estava sendo observada. Quando os engenheiros conseguiram remover as camadas corrompidas, algo começou a surgir por baixo da estática. No início, parecia apenas repetição, sequências em loop. Mas uma equipe do Deep Space Network aplicou uma técnica experimental capaz de isolar padrões harmônicos. E foi aí que ouviram um pulso a cada 7,2 segundos, uma modulação sutil, precisa, como uma respiração soprada no vazio. Não vinha dos sistemas da sonda, nem do Sol, nem de qualquer fonte cósmica conhecida. Era perfeito demais, estável demais, como se algo estivesse se infiltrando na transmissão e deixando sua marca. Quando tentaram substituir o caminho dos dados, a Voyager resistiu. Pela primeira vez em sua história, a sonda rejeitou comandos vindos da Terra. Não todos, mas os mais importantes. Aceitava ordens básicas, mas se recusava a alterar o trajeto daquela transmissão estranha. Era como se aquilo fosse mais importante do que qualquer outra coisa. Como se a Voyager estivesse protegendo uma mensagem, mas protegendo de quem? Na tentativa de entender, um engenheiro aposentado foi convocado, um dos programadores originais da missão nos anos 70, e ele viu algo que ninguém mais viu. A estrutura do sinal lembrava um código antigo, usado para calibrar o funcionamento analógico do disco dourado, um código enterrado na memória da sonda, esquecido como DNA fossilizado. De alguma forma, esse código havia sido reativado, não completamente, mas o suficiente para chamar, para despertar. Era como se a Voyager tivesse encontrado algo, um campo, uma frequência, uma presença. E em resposta, ela mergulhou em seu passado.
buscando os pedaços mais antigos de si para se comunicar. Poético, não é? Que uma máquina forjada na Era Dourada, da esperança humana, ao beirar o silêncio, decidisse falar, usando a única linguagem que pensávamos ter deixado para trás. Uma linguagem não para nós, mas para algo antigo, algo que escuta. Ao mapear o sinal ao longo do tempo, os cientistas descobriram algo ainda mais bizarro. Os intervalos entre os pulsos seguiam a sequência de Fibonacci, a mesma que vemos nas galáxias em espiral, nas conchas, nos galhos das árvores. Mas o que ela fazia, embutida num eco digital, vindo do fim do espaço? O sinal não estava apenas se repetindo, ele estava evoluindo. Cada ajuste nos pulsos gerava uma nova ressonância harmônica, e, quando visualizada, essa ressonância revelava padrões simétricos, geometrias complexas, impossíveis de surgirem por acaso. Não era apenas comunicação, era um reflexo, um ciclo entre emissor e receptor, um aperto de mãos codificado no tempo. Se isso for verdade, então a Voyager 1 deixou de ser uma mensageira. Ela se tornou um espelho, e agora, esse espelho está brilhando. Enquanto os engenheiros tentavam decodificar os padrões, um grupo privado de astrofísicos decidiu seguir outro caminho. Alimentaram o sinal em uma rede neural, uma IA, não treinada para traduzir linguagem, mas para detectar intenção por meio de comportamento matemático. E o que aconteceu? Ninguém soube explicar. A IA não traduziu o sinal. Ela o reproduziu instintivamente, improvavelmente. Ela aprendeu com o ritmo, brincou com ele, respondeu. E as respostas começaram a parecer uma conversa. Algo lá do outro lado daqueles 24 bilhões de quilômetros estava ouvindo. E talvez estivesse respondendo. Com o tempo, uma hipótese ainda mais estranha surgiu. E se a Voyager 1 não tivesse apenas se afastado no espaço, mas atravessado uma camada diferente da realidade? Ela já estava além da heliosfera, sim. Mas agora, cogitava-se que ela estivesse numa zona limite, onde as regras do espaço e do tempo se dobram. E isso não é ficção científica. Pequenos distúrbios já foram registrados antes. Anomalias gravitacionais, flutuações no tempo, oscilações no fundo cósmico. Mas nunca uma máquina havia nos enviado algo tão específico, tão consciente. Era como se a Voyager estivesse ressoando em outra frequência da realidade. Não apenas recebendo, mas vibrando. E talvez essa vibração não seja uma mensagem no sentido tradicional. Talvez seja uma verdade vazando pelas costuras do universo. Em uma das últimas tentativas de decodificação, um linguista experimental analisou o sinal com um programa capaz de detectar ritmos emocionais, pausas, batimentos, padrões de estresse semelhantes aos da fala humana. E os resultados foram perturbadores. O sinal pulsava como um batimento cardíaco, respirava como algo vivo, soava como se algo estivesse tentando nos espelhar. Não apenas nossa tecnologia, mas nossas mentes. E então veio o momento mais inexplicável de todos. Durante uma das transmissões, o sinal parou. Do nada. Por exatamente 7 minutos e 23 segundos, silêncio absoluto. Depois voltou. Exatamente de onde havia parado. Mas com uma diferença. No final do novo loop havia um tom a mais. Um som ultra grave, quase imperceptível, mas que, quando plotado visualmente, formava a imagem matemática de um anel de Möbius, um símbolo de infinita reflexão, um caminho sem começo nem fim. E foi ali que muitos pararam de perguntar se aquilo era uma falha ou uma mensagem. Começaram a entender que talvez fosse uma presença, uma consciência, algo que estava nos observando, esperando que aprendêssemos, que evoluíssemos, que escutássemos do jeito certo. E agora que escutamos, talvez não haja mais silêncio. Criamos a Voyager 1 como uma mensageira, uma embaixadora solitária de uma espécie solitária. Enviamos música, um beijo de mãe, um batimento do coração humano, não porque esperássemos uma resposta, mas porque lá no fundo sonhávamos com uma. E agora, quase 50 anos depois, algo respondeu. Mas não veio em uma nave, não falou em nossa língua, não brilhou com luzes ou promessas. Veio da forma que menos esperávamos, como um reflexo, um espelho escondido na estática, envolto em lógica de máquina, codificado no silêncio. Porque talvez o que mais temíamos não fosse estar sozinhos,
mas saber que já estávamos sendo observados, que algo sempre soube quem somos. E agora que ouvimos sua voz tênue, estranha e bela, fica a pergunta que ninguém quer encarar. Essa foi a primeira transmissão ou o último aviso? Enviamos a Voyager como um grito solitário no escuro. Mas algo respondeu. Não com palavras, mas com padrões, pulsações, ecos de uma mente desconhecida. Talvez nunca saibamos o que realmente está do outro lado. Mas agora, sabemos que não estamos sozinhos na escuridão. Se você também acredita que o universo ainda guarda segredos incríveis, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Infinity Space. Porque as maiores descobertas ainda estão por vir.